Oi, gente, hoje eu vou fazer alguns absorventes de faixa. Faixa é esse modelinho assim, ó, neste formato, tá? E a minha intenção é misturar tecidos, fazer absorventes híbridos. Então, eu não quero fazer assim, só de algodão, só com saco de pano de chão, só de Melton. Eu quero misturar eles para causar realmente essa diferença de tempos e de tipos de absorção todas juntas, para que talvez eu não precise, né, fazer tantas combinações e utilize apenas um absorvente, um tipo de absorvente ou algum reforço menor lá na hora de fazer a montagem da fralda. E vou usar o que eu tenho disponível aqui, tá? Eu tenho assim alguns sacos de pano de chão, mas não são pedaços grandes, são sobras de outros absorventes que eu já fiz. E eu tenho aquela de trama bem aberta, tem um de trama mais fechadinha. Vou misturar, assim, em algumas camadinhas, né, de todos. E vou tentar fazer de forma que ele também não fique muito grosso para secar rápido e não fique muito volumoso, tá? Aqueles retalhinhos de Melton, eu tenho bastante, nós temos bastante absorventes nesse sistema evolutivo que dá para RN e dá para o tamanho único, né, que eu já mostrei aqui para vocês. Então, eu separei alguns pedacinhos destes que não foram costurados e eu vou usar apenas uma camadinha, né? Vou cortar, ele tem mais ou menos 34 centímetros por 13, então dá pra fazer, tirar uma tirinha para cada absorvente que eu quero colocar. Vou colocar uma tirinha de Melton, que vai ficar mais ou menos 13 por 34, tá? E aí, como eles não foram costurados, vai ficar mais fácil. Como a gente não tem muita preferência por absorventes de Melton aqui, vai nos ajudar. Tenho aqui uma toalha bem velha, manchadinha já. Também vai nos ajudar, ela absorve bem, tá velhinha, mas absorve bem. E algumas roupas aqui que a gente tem, que algumas partes estão rasgadas ou eles estão manchadas de algodão, né, das crianças maiorzinhas. E de moletom também, 100% algodão. E esse aqui são aqueles paninhos que eu comprei na Shopee de vendedor internacional, que são paninhos de microfibra. Esse aqui acho que eu não vou botar em todos, vou ver ainda. Vou deixar como uma camadinha de absorção rápida, assim. Uma das primeiras camadas, mas não vou deixar em contato direto com a pele da criança de qualquer forma. Essa microfibra, ela parece mais aquelas mantinhas, aqueles cobertores de microfibra, tá? Então, a intenção dela não é aproveitar muito da absorção. Ela absorve rápido ali, mas ela não segura por muito tempo, mas já vai estar tudo junto em camadas e essa é a minha intenção. É aproveitar dessa mistura de tecidos e tempo de absorção e da retenção que cada um tem, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar tiras de todos eles e depois eu vou começar a ver qual é a ordem da montagem dos tecidos que eu quero. Eu vou cortar mais ou menos isso, assim, 35 ou 36 centímetros por 13. Se a criança for RN ou estiver usando ainda os ajustes de botão da fralda, vai ficar um tamanho grande de absorvente. Você pode fazer menor ou você pode fazer desse tamanho e dobrar ele, tá bom? Então, prontinho, gente, ó. Eu cortei, né, aqueles tecidos que eu mostrei pra vocês. Usei de referência, né, um tamanho que eu escolhi ali do absorvente, mais ou menos 34, 35 por 13 centímetros. E aí eu fui cortando, aqueles paninhos são menorzinhos, ó. Eu cortei só a largura, né, o comprimento ficou menor, eu vou deixar eles bem no meio. Aí ficou assim, ó, os moletons. Aqui uma calça mais fininha, que era de criança, os Meltons. Aqui o saco de pano de chão, tem diferentes tipos. E as toalhas. A toalha podia ter dado um pouquinho mais, mas ela tem aquela parte que é meio bordada, assim, que não é só da felpa, né? Então, achei melhor descartar por enquanto, não usar para este fim de absorção, tá? Agora eu vou começar a ver quantas camadas eu vou utilizar e a ordem que eu vou deixar elas. Deixa eu fazer uma observação aqui, então. Eu vou costurar, né? Eu tenho máquina, então eu vou aproveitar e vou juntar alguns tipos diferentes. Essa é a minha intenção hoje, fazer eles neste formato de faixa. Mas você sabe que existem vários formatos. Você não precisa nem cortar, você pode dobrar uma camiseta e já funciona lá de absorvente. Saco de pano de chão também, calça de moletom, enfim. Mas eu resolvi fazer esse teste, né? Essa composição e fazer a costura naquele formato de faixa, tá? Mas se você não tiver máquina e você quiser cortar para reduzir volumes, porque algumas partes da roupinha, ela tem costuras, né? Então, isso acaba, às vezes, fazendo um pouquinho de volume quando a gente só dobra. Então, você pode cortar assim, por exemplo, o moletom. Ele não desfia mais, tá? Ele tá pronto, do jeito que ele tá cortado, ele vai ficar. Aí você pode ali juntar 2, 3 tirinhas de moletom e fazer suas combinações com outros tecidos absorventes, roupinhas, bores que você tenha aí. Vai funcionar também com absorção, tá? Então, alguns tecidos, eles não desfiam. O próprio Melton não desfia. Você pode juntar também algumas faixas dele.
o saco de pano de chão já desfia, então seria mais interessante ou costurar, né, passar um zigue-zague na volta, ou dobrar ele já quando ele já vem. A toalha desfia bastante, também deixo como dica para vocês, tanto a toalha quanto o saco de pano de chão, se vocês também forem utilizar algo assim, que vocês, assim que cortarem, já começarem a fazer a produção deles, porque eles vão começar a desfiar cada vez mais, e aí faz sujeira e o formato vai modificando, tá? Mas é isso, gente. A partir daqui, é você juntar a quantidade de camadas que você quer, no caso, se fosse só moletom, é passar um zigue-zague em toda a volta, se possível, ou uma costurinha à mão, conforme eu já mostrei pra vocês, e o absorvente já estaria pronto, tá? Mas eu vou fazer então essa mistura e vou fazer costuras que deixem eles bem juntinhos e o mais compactado possível, assim, pra reduzir o volume. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, tá, gente, eu vou fazer assim. Vou começar então com uma de moletom, pra ser a base, de baixo pra cima, tá? Moletom eu uso como retenção e vou colocando os de algodão que vão sugando essa umidade. Eu vou colocar 2 de toalha. A toalha faz um pouquinho mais de volume, né? Mas ela é bem absorvente. Tiveram algumas, ó, que eu não... pra eu conseguir tirar, né? Aproveitar, não desperdiçar esse pedacinho. Ela não deu o mesmo comprimento das outras. Vou usar mesmo assim, dá até menos volume aqui nas extremidades, tá? E tá, aqui uma de moletom, 2 de toalha. Eu tenho 2 tipos de saco de pano de chão. Então, vou aproveitar e vou misturar eles. Saco de pano de chão não vai influenciar tanto no volume, né? Porque ele é bem fininho, mas ele vai ajudar na absorção. Esses daqui ficaram com uma costurinha que eu não quis tirar, então eu vou botar 2 mesmo. Mas quando der, eu vou colocar só 2 camadinhas. E agora eu vou vir com esse microfibra aqui, que é aqueles paninhos que eu comprei de limpeza, né, de cozinha. Eu vou usar só em 2 pra testar, porque eu achei muito grossinho também. Apesar que dá até pra dividir ele, né, que são 2 costuradinhos. Mas eu vou usar um aqui bem no meio, pra absorção rápida, pra ajudar na absorção rápida. E eu vou finalizar com o Melton mesmo. Eu acho que dessa vez eu vou usar o Melton. Essa parte diz que ela absorve mais, né, mas eu vou usar ele com essa parte mais lisinha, que vai ficar mais fácil de limpar. Outra coisa que eu tava pensando também é colocar, de repente, uma camadinha de Microsoft em um dos lados. Porque se eu quiser com toque seco, né, eu tenho essa opção. E se eu quiser virar ele pra ajudar no impermeável da fralda, eu posso virar ele pra baixo, como eu já mostrei pra vocês. Eu vou pensar aqui, eu tenho um pedacinho de Microsoft, talvez eu use neste ou nos outros também, que não vão ter esses microfibra, eu não vou usar mais. Deixa eu ver mais ou menos quanto que ficou. A minha intenção era não usar 2, né? Então, ele pode ficar mais pesadinho. Ficou com 80 centímetros, assim, 80 gramas. É o que mais ou menos 70 gramas, 80, a gente tem aqui com um absorvente. Normalmente a gente usa 2. A minha intenção é fazer essa combinação, deixar eles híbridos para usar só um. Assim, se fosse considerar o peso, seria pouco. Mas, como os tecidos estão misturados, talvez eu consiga um tempinho bom de absorção com este volume só com absorvente. Também achei ele bem grossinho, mas eu acho que é por causa da microfibra. Vou fazer ele sem a microfibra para mostrar para vocês. Vai ficar com um volume bem mais reduzido. Aí eu acho que eu consigo botar até o Microsoft, né? Porque mais o Microsoft vai dar um volume maior também. Sem o microfibra, eu acho que vai. Vou fazer um teste com microfibra só e o restante eu vou fazer sem o microfibra. Daí aqui ele vai ficar mais grossinho. Um vai ficar mais grossinho. E aí, aqui, a partir daqui, você pode passar aqui um zigue-zague em toda a volta ou uma costurinha à mão e o absorvente já vai estar pronto, tá? Só que o que eu vou fazer? Como eu quero reduzir, juntar bem todos esses tecidos, né? Deixar eles bem presos aqui. Eu vou passar uma costurinha reta na máquina aqui. Vou fazer algumas voltas aqui nele. Também pode ser assim, se você achar melhor. Eu vou fazer assim, aquelas costurinhas que vão juntar pra tentar compactar ao máximo eles. E depois eu venho com um overlock na volta. Você pode passar o zigue-zague ou fazer a costurinha à mão, tá? Se vocês quiserem, eu mostro aqui também a parte da costura que reduz o volume. Já mostrei em outro vídeo pra você, mas posso fazer aqui o iniciar pra mostrar pra vocês. Aí você pode marcar aqui com a caneta, se você tiver habilidade, você pode ir costurando mesmo a olho, né? Acho que eu vou marcar, eu tenho uma canetinha que apaga. Acho que eu vou marcar ele.
Então tá, gente, que rendeu bastante, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 absorventes, assim, com aquele sistema que eu fiz. Mas aí, conforme eu fui pegando as camadinhas, algumas faltaram Melton, e aí eu usei só o saco de pano de chão. Usei, no final das contas, aquela microfibra para alguns que tinha menos opções, já no finalzinho de camadas para misturar. Então, vou usar tudo que eu tenho aqui. Alguns ficaram diferentes, não ficaram todos iguais, né? Só os primeiros. E também não vou fazer anotações na hora de colocar no uso, daí a gente vê quanto tempo vai acabar durando e qual a capacidade de cada um no uso mesmo, tá? E talvez eu coloque aqui, então, uma camadinha nesses que ficaram só expostos com um saco de pano de chão, como eles têm essas tramas, né? Eu vou colocar, acho que uma malha de camiseta em cima, que ela é mais fechadinha, mais lisinha, depois se eu precisar esfregar, lavar, né? Passar uma escovinha. E o outro ladinho, acho que eu vou usar nesses que ficaram mais fininhos, que foram os últimos, então o Microsoft. Porque nos outros acho que vai ficar muito volume, mais o Microsoft que não tem a função de absorver. Então ele vai acrescentar ali, mas é para dar volume mesmo. Vou colocar nestes últimos aqui que faltou material, o Microsoft e uma malha de algodão. E aí vou vir com a costura compactando e depois fechando a borda e aí tá pronto. Então, gente, voltei da máquina e aí eu acabei fazendo aquelas linhas na costura reta que eu falei pra vocês que era pra compactar. Este aqui é o mais grosso que eu fiz, com mais camadas. Tem um número máximo, né, das camadinhas que eu escolhi, mais aquele de microfibra que eu coloquei só um pedacinho em cima que eu disse que eu ia testar. Então esse aqui vai ser o mais grosso. Os outros vão ser mais fininhos do que ele e os últimos mais ainda, tá? Mas aí eu quis testar neste mais grosso pra mostrar pra vocês. Depois que eu passei as costuras aqui, pela maneira que eu costuro, né, e eu não tenho costume de usar muito alfinete, eu só usei 2 prendedorzinhos aqui, eles ali dentro desalinham todinhos, fica assim, parece que não vai dar certo, ó. Fica tudo tortinho, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou refilar, que é tirar esses excessos, alinhar direitinho, ó, essas partes que estão saindo pra fora, eu corto esse excesso e dou uma arredondada aqui, ajeito aqui que ficou torto também, ó. Aí arredondo, já dou um corte mais retinho com a tesoura mesmo, a mão, aqui também essas partes que estão saindo, e aí prontinho, depois que eu fizer aqui a costurinha na borda, eu mostro pra vocês como que ficou. Este aqui, ó, por exemplo, não é o mais grosso, ó. E este costurado sendo o mais grosso, olha como ele ficou, que não dá pra ver por causa da borda, né? Eu vou costurar pra vocês. Vocês vão ver como não parece ser tão grosso como parecia que ia ficar. Eu vou deixar também uma outra dica de costura pra vocês. Se vocês não tiverem máquina zigue-zague, mas tiverem uma máquina de costura reta, ou por opção não quiserem usar a zigue-zague, ou por habilidade, ou porque demora muito, ou porque é mais fraquinha, vocês podem passar a máquina de costura reta bem na bordinha do absorvente, desde que os tecidos deles não desfiem, como o moletom, o melton, a malha de algodão. Você pega uma camiseta velha de algodão, recorta ela, né, no tamanho que você precisa, e aí você pode costurar bem na pontinha, deixando os tecidos que a gente colocou dentro que desfiam, ó, um pouquinho mais pra dentro, com uma margenzinha pra dentro. Aí você pode costurar à vontade ela. Se quiser, até passa 2 vezes, né? Pode ser num ponto mais largo, que vai adiantar bastante o seu serviço. Se você tiver dificuldade de costurar na bordinha, pode costurar mais pra dentro e depois você refila os excessos. Pode marcar também, fazer um risquinho pra costurar em cima, se você tiver dificuldade de costurar retinho. E aí você vem costurando essa costurinha reta em cima da marcação que você fez. E depois você corta os excessos. Não precisa necessariamente ser o zigue-zague. Se você puder passar essa costura reta mais de uma vez, para deixá-la mais forte, poder lavar e bater bem esse absorvente na máquina, melhor, vai ficar mais reforçado, tá? Mas é uma outra opção que não precisa ser no zigue-zague nem no overlock, que você pode também estar fazendo tudo com uma máquina só, com a costurinha reta. Ou até mesmo a mão, né, gente? Com aquelas costurinhas que eu já mostrei pra você, aí você escolhe qual que é mais fácil pra você fazer
tá? Ele fica assim, ó, ele ficou bem compacto. Esse aqui é um dos mais fininhos, né, que eu fiz. É uma opção também. E assim ficaram, então, nossos absorventes caseiros que nós fizemos com tecidos misturados de roupa velha que nós tínhamos em casa aqui, gastando pouquíssimo, né? Só nossa mão de obra e nosso tempo. E ficaram ótimos, assim, bem compactos. Eu pesei eles mais ou menos aqui com 68 gramas cada um, né? Misturei todos os tecidos que eu pude, até os últimos aqui que eu consegui, tá? E ficaram assim, gente. Então, vamos fazer o teste. Se precisa usar com absorção rápida em cima, ou se dá pra usar ele sozinho. E depois eu conto pra vocês como que foi o resultado. Me conta, né? Se vocês também fizerem seus absorventes caseiros aí. E se tiver alguma dificuldade na produção, deixa nos comentários sua dúvida para eu poder ajudar vocês, tá? Conta os tecidos que vocês têm aí, aproveitem os tecidos absorventes, pense naquilo que pode absorver bem, tecidos naturais, de algodão e alguns tecidos combinados sintéticos também, para ter essa variação aí de tempo e melhor eficiência nos absorventes de vocês, tá? Lembrando, então, que não precisa ter uma máquina para poder fazer os absorventes. Vocês podem costurar a bordinha à mão, não precisa fazer essas linhas no meio se vocês não quiserem. Combinem a quantidade de camadas que vocês acharem que vai ficar melhor aí para vocês, de volume e de capacidade, tá? De absorver. Se tiver zigue-zague, passa zigue-zague na volta. Se não tiver, faz tudo com costura reta, daí escolhe tecidos que não desfiam. Olha no canal que o vídeo de costurinhas manuais que eu passei para vocês escolherem aqui vai se adaptar melhor para a costura que vocês querem fazer. E não esqueçam, né, que absorventes novos, sempre precisam de mais tempo para absorver, mais lavagens para que eles fiquem melhores, principalmente quando são de roupas usadas. Se você utiliza amaciante, faça algumas lavagens antes, possível até com água morna, tá? E mesmo se você não usar amaciante, como geralmente a gente costuma fazer menos enxágues, né, nas nossas roupas de adultos e de crianças mais velhas, pode ser que tenha resíduos de sabão. Então, quanto mais você lavar, melhor esses absorventes vão ficar, tá bom, gente? Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, né? É bem mais simples que a gente imagina. Tchau, tchau!